Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Luan, professor de Física e Matemática, e seja muito bem-vindo ao canal Física e Matemática com o professor Luan Justino Gonçalves. Então, nessa aula, a gente vai estar dando continuidade à resolução, né, a nossa série de resoluções em cima dessa prova que vocês estão aí visualizando, né? A prova do concurso público para professor de física aqui no estado do Mato Grosso do Sul, do ano de 2011, ok? Então, vamos lá. Vamos à questão. Na última aula a gente fez essa questão número 54 e hoje a gente vai estar fazendo a questão número 55. Antes da gente começar a questão, pausa o vídeo e tenta fazer. Como você pode ver, ela é em duas folhas, né? Inicia-se aqui, dá uma pausada, olha, visualiza e depois essas preposições aqui, tá? Tem essas preposições aqui, beleza? Tem essas preposições aqui. Vou até parar um pouco nas preposições para você ver. Vou fazer novamente, ó. Olha aqui, questão 55, dá uma pausada, beleza? Agora, aqui é o restante da questão. Pausou? Tentou fazer? Conseguiu fazer? Se conseguiu, beleza. Vamos ver se o gabarito bate aqui. Se não conseguiu, não tem problema, estamos aqui para aprender, beleza? Com mais um exercício aí. E deixa aí nos comentários se você conseguiu ou não conseguiu fazer, beleza? O que esse vídeo pode estar melhorando, se você está gostando, o que você não está gostando. Compartilha aí com seus colegas que estão se preparando para Enem, vestibular, concurso público, processo seletivo. Seja a avaliação que for de física e matemática, é um objeto a ser avaliado, tá? Um objeto de conhecimento a ser avaliado aí. E deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro quando sair um vídeo novo, beleza? Então vamos à questão 55. O gráfico ilustra a variação de comprimento de duas barras, barra A e B, que são aquecidas a partir de uma mesma temperatura. Então, beleza. São feitas as seguintes afirmativas. Então, ele quer saber essas afirmativas. Então, vamos analisar um pouco desse gráfico já passando para essa figura. O ruim dessa prova, por ela estar muito rasurada, eu não peguei essa mesma imagem, eu peguei outra imagem que eu encontrei aqui na internet, tá? Mas que nos leva à mesma ideia, essa imagem aqui. Tá? Eu tentei fazer manualmente, mas não ficou muito bonito o meu desenho. Tá? Então, tá aqui. O que a gente pode fazer, então? Só vou mudar. Se a gente for comparar o gráfico daqui com o da prova, só tem esse ângulo φ aqui, que é um θ, tá? Vou chamar de θ aqui. E um L, que é de comprimento, tá? E esse θ aí é de temperatura. Aqui eu vou arranhar e vou colocar um T, tá? Vai um T aqui, tá? É que o pessoal gosta de usar a temperatura como θ, mas eu prefiro chamar de Tzão aqui. Beleza? Um Tzão aqui. T maiúsculo. Beleza? É um T aqui. Não ficou muito bonito, mas a ideia tá aí. Então, temperatura por comprimento, né? Então, agora tá ali. Comprimento pela variação de temperatura. Beleza. Então, a gente tem, igual ele disse aqui, ó, a variação dos comprimentos de duas barras. Uma está ligada à barra A e outra à barra B, que são aquecidas a partir da mesma temperatura. Então, ambos têm a temperatura inicial o quê? Zero. Mesmo que ele não colocou ali no gráfico, mas a temperatura inicial entende-se que é zero, porque parte aqui da origem do gráfico, né? Do ponto de origem do gráfico. Então, a temperatura inicial, que é esse T0 aqui, vale zero. O ponto de origem é o zero. Tá, beleza. O que a gente vê primeiramente aqui? É que temos dois gráficos que são o quê? Retas. São retas. Então, se esse gráfico aqui é uma reta, então subentende-se que aqui está representada uma função do primeiro grau, né? Que a gente sabe, função do primeiro grau, qual que é o gráfico da função do primeiro grau? É uma reta. Segundo grau, uma parábola. Né? E assim, entre outras funções e seus respectivos gráficos, tá? Então, a gente tem aqui, então, estamos lidando com uma função que é do primeiro grau.
Então, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uma análise matemática e adaptar para a nossa situação física aqui, tá? Aqui é o eixo X, né? Que ficou em relação à temperatura, e esse é o eixo Y, né? Beleza. Que ficou em relação ao comprimento, né? O comprimento aqui dessas barras. Então, se a gente for ver na matemática, a gente tem o quê? Lá na geometria analítica, a gente tem o quê? A equação fundamental da reta, né? A equação da reta, que a gente chama assim, para gravar, né? Ioiô, mi, xoxô, tá? Ioiô, mi, xoxô. Só antes, deixa eu arrumar aqui, só antes, acho que eu voltei demais. O que que eu apaguei, que será? Deixa eu ver. Ah, já vi aqui. X e Y. Temos aquela equação ali que eu acabei de aparecer, mas vamos fazer primeiramente de outra forma. Como você viu, é y menos y0 e x menos x0. O que que é isso? É um delta, né? Um delta y, que é igual a m vezes um delta, o quê? X, né? Que é o ioiô michoxô. Mas aqui é o final menos inicial. Beleza. E vamos fazer a comparação para o nosso caso. O eixo y é o que aqui no nosso caso? É o comprimento do fio. Então vai ser delta L, tá? Variação do fio, né? A variação do comprimento do fio, né? Da dilatação dessa barra devido ao aumento de temperatura. Porque aqui a gente está tratando o quê? Lá da a parte da termometria, tá? Física térmica, termometria, a parte que aborda sobre as dilatações dos corpos. Então aqui a gente está se tratando da dilatação linear, que é de uma barra nesse caso. Delta L igual o quê? Aqui a gente vai ter L inicial, o coeficiente de dilatação, ou seja, o comprimento inicial vezes A, o coeficiente de dilatação, vezes, deixa eu só ver aqui, se está tudo certinho, a minha comparação, beleza, vezes o ΔT. Essa é o quê? A equação da dilatação linear de um material. Está aqui. Comparando com a equação da reta, a gente tem isso aqui. Por isso que a representação gráfica é o quê? É uma reta, tá? Porque ela tem uma associação aqui, ó, fazendo uma comparação entre a matemática com a física. Beleza. O que que eu posso fazer também? Eu posso fazer o seguinte. Eu sei que o meu delta y é o quê? Y menos y0, que é aquela primeira que eu apaguei, né? M, o quê? Coloca entre parênteses aqui, x menos x0. Se a gente fizer isso para o nosso caso aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter L, né? L menos L0, né? Que é igual a M, opa, que é igual a L0 aqui, vezes T menos T0. Beleza? Tá. Agora a gente vai para a parte das funções, né? Essa aqui é a primeira análise da equação da reta. A gente tem o que? A função do primeiro grau, que é o que? Y igual a AX mais B. Isso aqui, a gente vai ter o que aqui? Se a gente isolar esse... O que que é o nosso Y? É o L, não é? Então, é o L igual a L0 alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes o ΔT, né? Mais, estava menos aqui, passou para o outro lado positivo. Então, L0. Beleza. Estamos comparando. Podemos escrever isso aqui como uma função, né? O f de x, né? Que é igual a ax mais b.
que a gente vai ter o quê? O L delta T igual a L0 alfa, fecha isso aqui, vezes delta T mais o quê? O L0. Beleza. E o que que a gente tem de interessante aqui? O que que a gente tem de interessante aqui é que esse M aqui, que a gente tem todo aqui, eu vou até marcar tudo de amarelo, e esse A, e esse termo aqui, a gente partiu da ideia do gráfico, né? Se o gráfico é uma reta, então a gente está trabalhando com uma função de primeiro grau, uma equação de reta. Por isso que a gente está fazendo esse tratamento, é que eu estou pegando a matemática e comparando com a física, tá? Dava até para mim colocar aqui, né? Uma equivalência, tá? Entre matemática e física aqui. Beleza. Deixa eu ver como que eu tiro isso aqui. Tá, beleza, saiu. Então tá. Agora o próximo é o quê? Esse termo que eu marquei em amarelo, ele tem um nome, tá? Que é o coeficiente angular da reta, tá? Esse é o coeficiente angular da reta. Então, o que que é esse coeficiente angular? Esse A aqui que ele chamou, vou colocar aqui, esse A ou M, né? Ele é o quê? É o coeficiente angular da reta. Isso aqui é igual a tangente de θ. Beleza? Se a gente fizer uma equivalência aqui, então L0, isso aqui é igual a quê? A tangente do ângulo. De onde que vem essa tangente? Aí que entra essa situação aqui, ó, que está aqui. Não tinha lá, né? Se a gente for voltar aqui, não tem essa representação do ângulo aqui, né? A imagem já veio. Mas eu faria essa análise. Por quê? Se eu traçar aqui, ó, continuar esse tracejado aqui, eu vai ver um negócio interessante. Deixa eu ver aqui. Tá bom. Tá. Se a gente marcar aqui, a gente pega e marca aqui. Meu Deus, mesmo assim consegui fazer não ficar reto. É, beleza. Posso virar esse aqui. Aí, beleza. Pegar aqui. Tá, beleza. Então, se eu ver aqui, o que que eu consigo observar? Eu consigo observar que eu tenho esse ângulo aqui, que é a inclinação da reta, né? Ah, marquei errado. Deixa eu ver aqui. Volta. Tá. E esse é o meu ângulo o quê?
teta. Aqui ele colocou φ, mas eu quero chamar de teta, tá? Aqui é teta, aqui é teta, tá? Teta. Então, eu consigo ter o quê? O tangente desse ângulo. Que eu tenho o quê? Dois triângulos retângulos, né? Dois triângulos retângulos que são semelhantes. Porque aqui é a temperatura inicial e aqui é a temperatura final. Aqui é o quê? A variação, ou seja, o ΔL, né? Esse ΔL aqui, ó. Tá? E esses pontos aqui é o ponto inicial. O L inicial de B e esse aqui o L inicial de A, tá? E eles vão chegar o quê? O L inicial de B chega no L inicial de A e o L inicial de A chega em outro ponto que eu não sei, tá? Deixa eu colocar aqui. Essa régua é um pouquinho pior do que o outro aplicativo que eu tenho lá, de lousa digital. Tá. Então tá, pronto, tá aqui, né? Então eu tenho a base do triângulo sendo que um delta T aqui, e aqui o quê? Um delta L de B, e aqui um delta L de A, tá? A variação do comprimento de B e a variação do comprimento de A. Então aqui eu consigo ter o que? A tangente. Por isso que tem aqui a tangente do ângulo. Então, o coeficiente angular da reta, eu tenho duas maneiras de trabalhar com ele. A primeira foi o que eu escrevi aqui, que é o tangente do ângulo, ou seja, me dá um gráfico, igual ele me deu aqui, e tirando a tangente do ângulo, eu consigo chegar no coeficiente angular da reta. Porém, tem situações, essa aqui é uma situação geométrica, pode te dar o gráfico e tal. Mas a gente tem uma situação analítica, que ele pode te dar os pontos, ou seja, as coordenadas, dois pontos, é uma geometria analítica, dois pontos, e peça para você calcular o coeficiente angular, nesse caso. Nesse caso, o coeficiente angular vai ser o quê? Vai ser a variação de y, ou seja, y menos y zero, dividido por o quê? X delta x. Ou seja, x menos x zero. Que é isso aqui, ó. É essa expressão aqui, isolando esse, passando esse x aqui, que está multiplicando, dividindo. Ia ficar o quê? Y menos y zero sobre x menos x zero, que é igual ao coeficiente angular. Então, quando eu tenho uma situação que ele me dá os pontos, é assim que eu tiro. Que nada mais é aqui, se a gente passar para o nosso caso, seria o quê? Nosso caso aqui. Seria o delta. Qual que é o eixo y trata o quê? Do comprimento. E o delta, o x da temperatura. Seria isso. Variação do comprimento pela variação da temperatura. Que era o que eu acabei de fazer aqui, né? Variação do comprimento. Variação do comprimento pela variação de temperatura. Eu teria o quê? A inclinação da reta, tá? Que é o coeficiente da reta, o coeficiente angular da reta também, chamado, tá? Poderia ter também, beleza? Mas o que é essa inclinação? É esse ângulo, né? O coeficiente angular da reta eu consigo pegar dessas duas maneiras. E eu quero saber esse ângulo, como que eu faço? Eu consigo fazer pelo arco tangente, mas a gente vai chegar lá. Então, eu tenho essas duas informações aqui, tá? Agora, o que eu sei também? Que tangente, se eu quisesse saber a tangente desse ângulo aqui, seria o quê? Seria o ΔY por ΔX. Que no nosso caso seria o quê? O inicial alfa vai ser o quê? O del vai ser. Escrevi errado aqui. Que no outro lado aqui seria o quê?
tangente de θ seria o quê? Δl por ΔT, tá? Tá aí. Então, tangente do ângulo, né? Só igualou, né? L inicial alfa é igual a tangente θ e L inicial alfa é igual a ΔL por ΔT. Então, esses dois podem se igualar. Mesma coisa aqui. A ou M é igual a tangente de θ e A ou M é igual a ΔY por ΔX. Eu posso igualar esses dois, então. Né? Tá aqui. Tá? Então, aqui eu consigo calcular o quê? Todo o coeficiente da reta, angular da reta, né? E a inclinação da reta, que é esse ângulo, como que eu posso fazer? Eu posso fazer como o arco tangente desse cara aqui. ΔY por ΔX. Que no nosso caso aqui na física seria o quê? Arco tangente de ΔL por ΔT. Então, consigo descobrir quanto que vale esse θ. Nesse caso, a gente pode ver que, conforme a figura lá também, que é idêntica, que essas retas são o quê? Paralelas, ou seja, ela possui o mesmo ângulo, cara. Ela possui o mesmo ângulo. O ângulo que tem aqui é o mesmo que está aqui. Eles são triângulos semelhantes, praticamente. Ou seja, eles possuem o mesmo ângulo. Ou seja, aqui, o ΔL aqui, o que você define esse ΔL? É a abertura do ângulo, né? Quem define esse lado aqui do triângulo? É a abertura do ângulo. Como aqui também, é a abertura do ângulo. Se os ângulos são iguais, então essa abertura é igual, né? E como a gente vê aqui, nesses dois pontos, eles se coincidem aqui, né? Ó, então, esse lado do triângulo é igual a esse porque o ângulo que define o tamanho desse lado são iguais. Beleza. E aqui, ó, eles partem do mesmo ponto na temperatura inicial e nessa próxima situação que ele nos deu aqui, eles estão no mesmo ponto na mesma temperatura aqui. Então, o ΔT aqui, esse tamanho aqui, é o mesmo. Então, eles têm a mesma, o quê? O mesmo coeficiente da reta. O mesmo ΔL por ΔT. Tá? Eles têm o mesmo. E eles têm o mesmo ângulo. Beleza? Tá? Mas aí você fala, ah, professor, mas a gente fez tudo isso para quê? Agora, com isso, a gente consegue resolver o exercício. Beleza? Se a gente pegar essa informação aqui, ó, a gente pegar essa informação aqui, eu tenho o quê? Vamos lá. Então, o meu L inicial, pá, vamos lá aqui. O meu alfa, que é meu coeficiente angular, ele é diretamente proporcional ao tangente desse ângulo e inversamente proporcional ao quê? Ao comprimento inicial. Beleza? Essa informação vai ser interessante. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, se a gente ver a figura, o comprimento inicial de A é maior que o comprimento inicial de B. Beleza? Beleza. Vamos ver agora o θ. O θ, ou seja, o θ, o ângulo aqui, θA e θB são iguais, né? Ou seja, o ângulo de inclinação da reta A é igual ao ângulo de inclinação da reta B. Ou seja, tem o mesmo ângulo de inclinação. Beleza. Se eles têm o mesmo ângulo de inclinação, significa que eles vão ter tangente de θA vai ser igual tangente de θB, já que é a tangente de um mesmo ângulo. Então, tangente vai ser igual, beleza? Tangente vai ser igual. E a partir daí, a gente consegue terminar o exercício. Por quê? Pensa comigo. Ó, tangente depende do ângulo. Se o ângulo é igual, então tangente é igual. Então, esse termo fica constante. Lembrando que para mim poder fazer análise
de proporcionalidade, sempre um termo tem que ficar constante. Se os dois termos variar, e um termo variar, né? Um fica constante, outro varia. Se os dois variar, dá problema. Não dá para você fazer análise. Sempre é um fica fixo, constante, o outro varia. Tá? É assim que funciona. Então, ficando fixo o tangente do θ, porque, como a gente viu, esse ângulo aqui nas duas situações são iguais, conforme a imagem, então o tangente fica fixo, é o mesmo, tanto para reta A quanto para reta B. O que está mudando? É o comprimento inicial. Né? Por exemplo, eu sei que o comprimento inicial de A é maior que o comprimento inicial de B. Então, o que acontece? A gente tem uma relação o quê? Inversamente proporcional aqui. Porque uma está fixa, beleza? Uma tem que ficar fixa para poder fazer análise de proporcionalidade, e outra tem que variar. E o comprimento inicial está variando. Aqui é o único que está variando, né? E a gente viu que o de A é maior que o de B. Ou seja, se é uma relação inversa aqui, então, se o de A é maior que o de B, então significa que se eu aumento, aqui vai o quê? Diminui. Vamos colocar de outra cor, só para destacar isso aí. Vou colocar de vermelho. Então, se eu aumento, tá, cadê? Se eu aumento o comprimento inicial, diminui o coeficiente, tá? Coeficiente angular. Então, é uma relação inversa, né? Lembrando que esse coeficiente angular não muda, tá? Ele é um valor fixo do material. Mas vocês vão entender o que eu quero dizer com esse aumento e diminuição. Então, vamos voltar aqui. O meu comprimento inicial de A é maior que o meu comprimento inicial de B. Nesse sentido, se o meu comprimento inicial de A é maior que o meu comprimento inicial de B, significa que o coeficiente angular... Ué, bugou aqui. O coeficiente angular não, perdão. O coeficiente de dilatação linear de A é menor que o coeficiente linear de B. Por quê? Pensa comigo. Se eu aumento aqui diminui. Né? Ele tem uma relação inversa. Então, se o meu comprimento inicial de A é maior que de B, significa que o L de A é maior que de B. Então, o comprimento, o coeficiente de dilatação linear é inversamente proporcional. Então, quanto maior o A, menor é ele. Então, em comparando os dois, o de B, por ter um comprimento inicial menor que o de A, ele vai ter um coeficiente de dilatação maior que o de A. O B é maior que o de A. Beleza? Então, a partir disso, eu consigo ter a análise de proporção e chegar nas informações importantes, que vai ser o que a questão vai querer saber. Essa informação é importante significa, então, que a reta A ela tem menor coeficiente de dilatação que o de B. Por isso que ela possui um comprimento inicial de A maior que o de B. Tá? O comprimento inicial aqui está aqui. Tá? Beleza. Pronto, acabou. Agora a gente pode voltar e ver os verdadeiros e falsos aqui. Ó, se o coeficiente linear, o coeficiente de dilatação linear de A e o coeficiente linear de dilatação linear da barra A é alfa, né, o alfa A e alfa B é o coeficiente linear de dilatação da barra, da barra B, né? Então, o coeficiente de dilatação de A é maior que o coeficiente de dilatação de B. Como a gente viu aqui, é o contrário, o coeficiente de dilatação de A é menor que o coeficiente de dilatação de B. Então, está errado ali. Já está errado o item 1. O item 2. Se a dilatação de A, coeficiente linear de dilatação da barra A, e alfa B é o coeficiente linear de dilatação da barra B,
Então, alfa A é igual a alfa B? Como a gente viu, não é isso, né? É menor, o alfa A é menor que o alfa B. Então, já está errado o segundo item. Se LA é o comprimento inicial da barra A e o LB é o comprimento inicial da barra B, então LA é menor que LB. Como a gente viu aqui, o comprimento inicial de A é maior, né? Você viu pelo gráfico, o comprimento inicial de A é maior que o comprimento inicial de B. Beleza? Então, você já vê, tira mais essa informação, tá? Então, todas são falsas. Então, a resposta correta é a letra C, porque todas estão falsas. Ok? Então é isso, essa questão, bem tranquilinha, tá? Só precisava fazer uma comparação matemática aqui, tá? Para dar certo. E é isso, beleza? Então, valeu, falou.